Vamos lá. Eu gostaria de trazer hoje aqui para nossa penúltima aula, na verdade, né? Inclusive, na próxima aula, gente, eu vou querer uma participação ativa de vocês para a gente construir isso, para eu entender melhor as dúvidas de vocês, para eu trabalhar em cima de um roteiro programado e personalizado para vocês, tá? De acordo com as dúvidas que vocês têm aqui, e o que vocês quiserem trazer para mim, tá bom? E muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, então é importante a gente trazer isso, tá? E na aula de hoje, eu vou trazer um contexto bem importante já, levando aqui para um aspecto de solução que não é tão sistêmica, é mais um processo mais de condicionamento, é um processo psíquico, é um processo intrapsíquico, mental, né? O sistêmico, o que era de sistêmico, a gente já trabalhou, eu enfatizei bastante pontos aqui que o Bert traz em toda a teoria dele, né? Toda essa mentoria, ela funcionou como um respaldo de solução dentro da sistêmica também, né? A gente trouxe desde os aspectos de relacionamento afetivo até aspectos em relação a dinheiro e que envolve essa parte sistêmica. E aqui eu quero trazer esse aspecto mais interno, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a questão de criar uma nova realidade, de olhar para esse lugar. E eu quero iniciar essa aula com uma frase bem importante que eu li esses dias e que eu achei muito interessante essa frase, que ela diz o seguinte: por trás de todo desejo existe o desejo de se sentir bem. Por trás de todo desejo que você tem, existe antes desse desejo um desejo de se sentir bem. O que essa frase ela quer dizer na prática? Por exemplo, assim, quando você diz para mim que você tem um desejo no seu coração de ter um relacionamento, de estar com alguém, né? Você quer ter alguém na sua vida, mas quando você olha para esse cenário, quando você olha para esse lugar de relacionamento afetivo, não te vem memórias boas, não te vem sensações boas, vem memórias ruins, vem pensamentos ruins, vem sensações ruins. E o que vai acontecer? Você automaticamente vai afastar aquilo que você diz querer, porque você tem uma imagem, você tem uma experiência ruim em relação àquele lugar. Então, por trás de todo desejo, existe o desejo de se sentir bem. E o desejo de se sentir bem vai predominar em relação àquilo que você diz estar desejando. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, dizem que... Deixa eu só tomar uma água, peraí. Muitas pessoas, elas dizem que querem ter dinheiro, que querem subir de cargo, que querem ter mais prosperidade, ter mais abundância, mas quando a gente vai olhar para esse lugar, o que envolve esse outro lugar? Envolve mais responsabilidade, envolve a pessoa se expor mais a mais desafios, se colocar em movimento. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai frear aquilo que ela diz estar desejando, aquilo que ela diz querer. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é condicionado a isso, a fugir de uma dor e ir em busca do prazer. É por isso que muitas vezes você pode estar se limitando, você pode estar se colocando essa limitação, porque, na verdade, permanecer onde você está hoje está mais confortável, está um pouco melhor. Isso te faz se sentir um pouco melhor do que talvez fazer um movimento, tá? Então, eu quero fazer primeiro, iniciar aqui a nossa aula de hoje com um exercício para a gente poder olhar para esse lugar. Então, eu vou pedir para você pensar na sua questão hoje, né? Você pode olhar para várias áreas se você quiser, mas pensa numa questão aqui e você pode estender depois para outros lugares e praticar esse exercício, essa questão que você quer mudar, né? Que você quer fazer um movimento diferente, que você quer agir diferente, que você quer manifestar uma outra coisa, mas você permanece ainda nesse mesmo lugar, você permanece nessa zona de conforto. Então, para várias pessoas aqui, vão ser aspectos diferentes. Isso é muito particular, tá? É muito
pessoal. Então, por exemplo, para você pode você querer sair da casa dos seus pais, ou você pode querer fazer mais dinheiro, ou você pode querer viajar mais, ou você pode querer encontrar alguém para se relacionar, ou hoje você pode estar querendo mudar de trabalho, fazer uma transição de carreira. O que que hoje é um desejo para você, mas você se vê patinando no mesmo lugar? Pensa na sua questão primeiro. Agora eu quero que vocês olhem para isso, e eu vou dar alguns minutinhos aqui para vocês fazerem esse exercício. E ao lado dessa questão, eu quero que vocês escrevam 5 benefícios, tá, gente? Que você encontra por não estar vivendo ainda essa realidade. 5 benefícios que te mantêm aonde você ainda está. Por exemplo, se é um desejo seu sair da casa dos seus pais, qual é o benefício que eu tenho de permanecer na casa dos meus pais? Ah, é porque eu tenho a comida pronta. Ah, é porque eu tenho a roupa lavada. Ah, é porque eu não tenho gasto com o mercado. Tá? Pensa na sua questão e encontra 5 benefícios. Por exemplo, você pode considerar que é mais difícil você suportar essa mudança, você suportar esse processo de mudança do que manter essa rotina que você vem tendo. Certo, gente? Por quê? Por que isso? Porque por trás de toda a situação que você julga ser ruim e que mesmo assim você mantém, existe muitas vezes um ganho secundário que a gente muitas vezes não está disposto, não está disposta a abrir mão. Então, é sobre esse benefício, aqui sobre 5 benefícios, pelo menos, que vocês têm em manter essa situação na vida de vocês hoje, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem esse exercício, beleza? Vou só explicar de novo para a Isabela chegou agora. Isabela, eu propus aqui para elas um exercício. Eu sei se você está me ouvindo. Me dá um alô se você estiver ouvindo, senão você assiste a gravação depois. Ok. Eu vou te explicar aqui. Eu propus um exercício aqui, ó. Vou aproveitar e falar para a Carla também. Deixa eu só esperar ela entrar. Boa noite, Carla. Boa noite, Isabela. Eu vou falar para vocês duas. Eu estou propondo um exercício aqui para as meninas sobre a gente observar os ganhos secundários que a gente tem, mantendo uma situação na nossa vida que a gente julga ser ruim, mas que a gente não abre mão daquele lugar, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu peço para vocês pensarem hoje numa situação na vida de vocês que vocês gostariam que estivesse diferente, tá? Uma coisa que vocês gostariam de mudar, por exemplo, eu gostaria de emagrecer, eu gostaria de fazer mais dinheiro, eu gostaria de viajar, eu gostaria de encontrar alguém para me relacionar, eu gostaria de mudar de trabalho, fazer uma transição de carreira, mas não faço. Por que que eu não faço? Porque eu tenho benefícios em manter essa condição. Então, eu peço para vocês agora tirarem uns minutinhos para escrever 5 benefícios que você encontra na sua vida para não estar vivendo essa realidade que você deseja. Por exemplo, assim, ó, muitas vezes, nesse exemplo aqui, da pessoa, a pessoa que deseja, por exemplo, sair da casa dos pais, ela quer sair da casa dos pais, mas na casa dos pais ela tem conforto, ela tem comida pronta, ela tem roupa lavada, ela tem o cantinho dela, ela tem um patamar de conforto para além do que ela podia proporcionar sozinha. Então, tem benefícios por trás de uma situação que a gente insiste em manter na nossa vida. Então, eu proponho vocês a fazerem esse exercício, encontrar quais são os benefícios que vocês não querem abrir mão aí diante dessa situação hoje. Certo?
Boa noite, Patrícia, tudo bem? Elas estão fazendo um exercício, eu vou explicar para você rapidinho, tá? Só para Tá você conseguir bom. acompanhar também. Obrigada, boa noite. Boa noite. É, eu falei aqui para elas, em resumo, né, que por trás de todo o desejo que a gente tem, existe o desejo da gente se sentir bem, tá? Então, por exemplo, assim, quando você deseja algo e dentro de você aquele algo ele não tem uma conotação positiva, por exemplo, assim, eu desejo ter mais dinheiro, mas dentro de mim o desejo é algo, o dinheiro é algo ruim, o dinheiro é algo que traz mal, que faz mal, o dinheiro é algo que me afasta da minha família, né? É, quando eu tiver aquilo que supostamente eu desejo, eu acredito que eu não vou me sentir bem com aquilo. Então, automaticamente, eu afasto aquilo de mim. Por quê? Porque, na verdade, o nosso cérebro funciona assim, né? A gente tem essa tendência de fugir da dor e de buscar um prazer. O prazer pode ser momentâneo, o prazer pode ser uma fuga. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a gente mantém situações na nossa vida porque tem alguns ganhos por trás daquilo, né? A gente insiste em manter uma situação porque nós estamos tendo benefícios por trás daquilo. Então, o que eu propus aqui é você pensar numa situação hoje na sua vida que você julga não ser tão boa, mas que você insiste em manter, e você observar por trás dessa sua postura, né, dessa sua daquilo que você está mantendo hoje na sua vida, na verdade, não. Pensar numa situação que você gostaria, por exemplo, assim, eu gostaria de fazer mais dinheiro, eu gostaria de viajar mais, eu gostaria de encontrar alguém para me relacionar, eu gostaria de fazer mais amizades. Só que hoje você não está vivendo essa realidade. Então, pensar por que que você não tem isso hoje? Quais são os benefícios por trás de não ter essa realidade, de não estar vivendo essa realidade? Por exemplo, assim, você pode julgar que é mais fácil você se manter conformada, se manter numa rotina, se manter isolada, do que despender a tua energia para construir um laço de amizade com alguém. Então, escreva pelo menos 5 benefícios diante de uma situação que você está vivendo hoje, que você gostaria de mudar e não muda, mas porque você está apegada nesse lugar, certo? Deu para entender? Ok.
Foi fácil para quem já fez, foi tranquilo, mais ou menos. É difícil pensar o inverso, né? Comecei a fazer, falei, não é isso, é o contrário. Eu fiz aqui também, para mim. Mas é interessante, o que vocês acharam? Tem muito benefício aí. É interessante pensar, né? E aqui, até falando sistemicamente, né? Vou trazer meu exemplo aqui para vocês. Muito difícil. O que eu coloquei? Né? Eu coloquei essa questão do fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro. Qual que é o meu benefício de não fazer mais dinheiro? Então, veio aqui para mim, vou dar alguns exemplos. Porque assim eu fico mais perto da minha família, porque eu me sinto menos culpada, a gente não precisa lidar com a culpa, porque eu não preciso aparecer tanto. Tem os benefícios aí por trás, se a gente for investigar, daquilo que a gente mantém numa zona de conforto, vamos dizer assim, né? Então, é bem interessante esse exercício, gente. É um exercício de autoconsciência mesmo, para trazer clareza para vocês entenderem os pontos que precisam ser encarados aí e que muitas vezes vocês precisam abrir mão para alcançar aquilo que vocês desejam, né? E partindo dessa premissa, ainda falando de desejo, da gente manifestar uma nova realidade, eu quero trazer um ponto importante aqui, que é determinante para isso, que é a clareza, tá? É você ter clareza daquilo que você quer, daquilo que você deseja, né? O que mais atrapalha as pessoas de criar uma realidade compatível com aquilo que elas querem de fato é essa falta de clareza, né? Então, o mais importante de vocês entenderem, seja qual for o desejo que você tem hoje, ele pode sim se tornar realidade, desde que você libere as suas resistências e comece a eliminar as suas dúvidas, tá? Aquilo que mais atrapalha essa materialização de um sonho é quando você começa a duvidar da sua capacidade, a duvidar de que aquilo é para você, a duvidar de que é aquele caminho mesmo, né? Então, por exemplo, você tem o desejo de viver um relacionamento, você tem um desejo de se sentir amada, você tem o desejo de ter um relacionamento onde você se sinta bem, mas você começa a duvidar que aquilo é possível. Por quê, gente? Isso tudo envolve uma série de crenças, uma série de experiências que você colecionou ao longo da vida, a forma como você aprendeu a olhar para o mundo, né? Olhar para as situações, olhar para a vida, as referências internas que você tem dentro de você, os padrões familiares, dizendo muitas vezes para você que isso não é possível, que isso não é real, que isso não existe, né? Só que é importante a gente entender que a gente pode sim viver uma realidade completamente diferente daquilo que os nossos pais viveram, daquilo que o nosso sistema viveu, daquilo que a gente entendeu em um determinado momento como verdade, de que a realidade era aquela, desde que você comece a acreditar que sim, é possível, que existe, você tenha, na verdade, outros tipos de referência, né? Eu só comecei, agora falando desse tema de relacionamento, só comecei a perceber que tinha alguma coisa errada nessa área na minha vida quando eu quebrei muito a minha cara e quando eu comecei a me questionar mesmo, mas será que é isso? Será que a vida é isso? Será que é assim mesmo? Será que relacionamento é isso? Será que a gente está aqui para sofrer? Né? O que, que é um relacionamento saudável? Como é que é um relacionamento saudável? O que, que eu tenho que sentir para estar num relacionamento saudável? Porque, na verdade, gente, a gente aprende desde muito cedo a se encaixar, a se moldar, sabe, a se diminuir para poder, de uma certa maneira, corresponder às expectativas das pessoas. E a gente para de ser a gente mesmo, a gente para de exercer a nossa verdade, a gente para de ser espontâneo, né? E a gente vai tentando entrar nesse molde. A partir do momento que você entra num molde, seja em qualquer lugar, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, e você tem que se forçar muito naquela situação, sabe, para se adequar àquele lugar. É óbvio que
ninguém aqui no meio de uma aula vai começar a berrar do nada, né? Nós não está falando sobre isso, mas existe um bom senso, né? Mas a grande questão é você entender, bom, essa pessoa aqui que eu estou me relacionando, esse chefe, esse parceiro, ela me vê, ela me respeita, ela me percebe, ela me compreende, sabe, no nível profundo. E, obviamente, a gente só consegue chegar nesse lugar quando a gente também se acessou nesse nível, porque nós não conseguimos transparecer para o outro essa verdade se a gente não acessa e não, como que eu posso dizer? E não aceita a nossa verdade mais profunda, sabe? As nossas sombras mais profundas, inclusive. E aí, até poderia passar um trecho aqui desse documentário, eu acho que vai ser interessante para a gente. Espera aí que vem um insight aqui para a gente. Espera aí, gente. Só um momentinho. Deixa eu... Eu vou passar um trecho de um documentário aqui para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito sombra. Vocês já ouviram falar? Não? Eu vou passar aqui para vocês, então. Peraí. Tem algumas que já viram, tem outras que não. Eu vou passar aqui. Vou passar um trecho só para vocês entenderem o que é isso que eu estou buscando dizer para vocês sobre verdade. O documentário, ele é comprido, tá? Eu não vou passar ele todo, mas vocês depois podem ver no YouTube, se quiserem, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Vou compartilhar a minha tela. Deixa eu só passar o anúnciozinho, que é de praxe do YouTube. Vai ser legendado, tá, gente? Televangelist Jim Baker was convicted on all fraud and conspiracy counts. Pop star Michael Jackson admitted actor Russell Crowe arrested for throwing Spears' ongoing scandal over her children, drug use, and other tabloid matters is raising questions about her state of Gibson's mind. arrest for driving under the influence was followed by an abusive verbal Don outburst. Imus made fun of Irish, Jews, Italians, and other ethnicities. Governor Elliot Spitzer of New York apologized to his family and the public after charged being with linked to a indecent prostitution exposure. ring. Televangelist Jim Baker was convicted All the of drugs fraud in and Baker's conspiracy body were counts. discovered in nearby prescription bottles were legally obtained from two physicians. It's really bizarre to me when someone does something so stupid. I don't get it. I don't get it. I don't get it. I don't get it. 25 years ago, I woke up on a cold marble floor, and I had passed out after a night, I should say another night, of drugs. But something had shifted, and I knew that if I didn't make a dramatic change in my life, that I was going to die. And I called my mother and I said, I need to go back into treatment. And I had already been in treatment 3 or 4 times. All these other times, I left. On day 10, I started to feel great. I'm drug-free. I'm not like any of these people. I'm out of here. And I would pack up my little bag, put my little arrogant suit on, and march myself out of treatment, and I was free. I was going to make it to the other side. By day 6 or 7, I'd be on the phone looking for my drugs and end up right back in rehab. So instead of running away this time, I went into the bathroom and I got down on my hands and knees and I started begging, please, relieve me of this pain.
Grant me the serenity to accept the things I cannot change. I cannot change my desire to leave. And in that moment, on that floor, something happened to me. Something that was like magic. It was mind-blowing to me. Because all of a sudden, after a few minutes, I knew I could stay one more day. How could I go from terrified and my mind going a million miles a minute to this place of complete peace? I walked out of there on day 28 knowing that there was something that I had to find out about. The shadow is dark, it's secretive, it can be dangerous. Shadow is everything that we don't want other people to see. Things we hide, things that we lie about, not only to others, but to ourselves. And they are the sort of monsters that come out of the caves in the middle of the night. It is that dark, intrinsic side of us that each and every one of us tries to hide. Because we've been told from such an early age that these are not acceptable components of who we are. To have one aspect of the soul, you have to experience the other aspect of the soul to counterbalance it. Hello, darkness, my old friend. I come to talk to you again. Yeah, they were talking about a shadow. The only time you don't have a shadow is if you're standing in the darkness. The shadow shows up in so many ways. Writing bad checks, drinking too much, cheating on our tax returns, dipping into our expense account or the family trust, eating chocolate cake in the middle of the night after 3 days of dieting and depriving ourselves, screaming at our kids or verbally abusing our partners after being the nice guy at work all day, surfing the internet and visiting porn sites while our wife makes us dinner, cheating on our husband while he is hard at work trying to provide all the extra pleasures in life for our family, stealing our co-workers' ideas and claiming them as our own. The shadow is made up of the thoughts, emotions, and impulses that we find too painful, embarrassing, or distasteful to accept. So instead of dealing with them, we repress them. Right now, hundreds of millions of people are living in denial of their individual shadow. And all of us are being affected by the collective shadow in more ways than we can imagine. The collective shadow manifests as evil, as war, as terrorism, as social injustice, as radical inequities in our economic status. You know, right now we have 50% of the world living on less than $2 a day, 20% of the world living on less than $1 a day. We are totally in denial of the fact that this is also a manifestation of our collective shadow. Why? Because people in social institutions, financial institutions, political institutions, corporate institutions are in total denial of the shadow energy. They don't even understand it. Or even what we call evil in the world is the manifestation of our collective shadow, turned pathological, repressed, in rage, in denial. People who express self-righteous morality are usually the ones who have the darkest, deepest shadows. The shadow of the Catholic Church, which pronounces on homosexuality as evil and calls gays sinners, while hiding pedophiles in its own clergy. These are all expressions of the shadow. The entire trajectory of human history at this point is like the Titanic. It is headed for an iceberg. It is going in a direction that is unsustainable, and it is going in a direction that is unsurvivable. If not for us, then at least for our children or our grandchildren. And from an archetypal perspective, each and every one of us is the captain. And the temptation is, it's too painful. The temptation is to just distract ourselves. The temptation is to pretend it's not happening. Or the temptation is to go into cynicism. Or the temptation is to just go into anger and indulge that and not do anything. And each and every one of us are challenged at this point. Don't be the captain who just goes downstairs and goes to sleep. Everything that expands has got to contract. What goes up's got to come down. People are going to be confronted with their shadow all of a sudden. They've been living high, living wonderful. Everything's been exorbitantly exuding, and now suddenly there's going to be a contractive phase. And if you haven't met yourself, if you haven't done your self-work, if you haven't been on the inside and done some exploration and cleaned up,
cleaned your house and detoxed it, you're going to be in trouble. The birth of our shadow occurs when we are very young, before our logical thinking mind is developed enough to filter the messages we receive from parents, caregivers, and the world at large. Even if we had the best appearance, we inevitably got shamed for displaying certain qualities and received the message that something about us was not okay, that something was wrong with us, or that we were bad. You greedy little toot, how are you going to eat all those before dinner? These messages get ingrained in our subconscious like a computer virus, altering our perception of ourselves and wounding our healthy sense of ego. When we suppress any of these qualities, we are living in denial of all of who we are. And of course, it's different based upon our environment. If you're raised in a family of blue-collar workers and you declare that you want to play the piano or you want to become an artist, that artistic quality will be negatively received and you may end up having to suppress that. On the other hand, if you're raised in a family of artists and intellectuals and you declare that you want to start working on construction or you want to be really athletic, that may also be perceived of as negative. We try with all our might to pretend that we are not that which we hate. In fact, proving this is an all-important task for the wounded ego. A task which the ego believes is vital to its existence. The wounded ego must hide all that we believe is unacceptable about ourselves. To accomplish this task, it constructs a mask to prove to others that we are not as defective, inferior, worthless, and bad as we might fear we are. None of us likes to admit that we have these flaws and insecurities. So to hide them, we create a persona at a very young age. We start to wrap ourselves up in a new package that we believe will bring us the love, attention, and acceptance that we hunger for. We create personas so that we can belong. Most of us have a public life and a secret life. We work hard to feel good about ourselves, and a moment later, we do something to sabotage those good feelings. We wear masks that we believe will take us where we want to go. And these masks take many forms.
Which one do you wear? Vou voltar. Sei que foi só um trecho, tá? Esse documentário é muito grande, não vai ter como eu passar todo para vocês aqui, mas se vocês quiserem pesquisar lá no YouTube o Efeito Sombra, ele é muito interessante, tá? E ele vem trazer, na verdade, todas essas partes inconscientes em nós e nas outras pessoas, na verdade, que a gente projeta uma ideia de buscar nas pessoas também uma perfeição que não existe, né? Eu lembro, inclusive, na minha própria vida, o quanto que eu projetava isso em professores, nos meus pais, e quando isso começou a se quebrar, quando a gente começa a ver que eles são falhos, que eles não são tão heróis, tão perfeitos como a gente imaginava, que eles têm os defeitos deles, né? E que, na verdade, a gente é condicionado a esconder essa parte que a gente subjuga ser ruim, ser imperfeita, né? A gente começa a esconder as nossas falhas, e falhas, muitas vezes, né, de um passado, assim, que a gente tinha, inclusive, eu postei um vídeo hoje, uma outra consciência naquele momento, a gente não integra algumas sombras da nossa história, e isso persegue a gente enquanto pessoa, muitas vezes, né? Então, olhar para isso com um olhar de buscar integrar tudo isso em você. E falando, né, eu trouxe esse documentário para falar um pouco dessa questão de relacionamentos, principalmente, porque a gente tem necessidade de conexão profunda com as pessoas, só que a gente tem medo de mostrar todos os nossos lados. Essa que é a grande questão. Então, por isso que muitas vezes a gente começa a se relacionar com alguém, tanto afetivamente ou até em amizade, a gente não se mostra inteiro. A gente começa a exercer esse lugar de colocar máscaras, né? Começa a buscar se encaixar naquele lugar, naqueles papéis. Só que isso vai pesando, né? Porque esse relacionamento começa a ser construído não em bases verdadeiras, né? Por isso que o documentário já começa dizendo, né? Por que você foge da verdade? Então, qual que é a verdade que você está escondendo para você, para os outros? E isso foi, inclusive, uma virada de chave muito importante na minha vida e que me fez questionar tudo. Questionar o meu trabalho lá atrás, né? Questionar os meus relacionamentos, questionar quais eram os meus valores, o que eu estava seguindo, para onde que eu estava seguindo, né? Porque, na verdade, se a gente não olhar para essa perspectiva, a gente segue muitas vezes uma construção social, a gente segue um modelo fora, né? Todo mundo dizia que precisava fazer faculdade, precisava casar, precisava ter 2 filhos, precisava fazer isso. A gente vai seguindo um script que muitas vezes não é nosso, porque a gente não olhou para dentro, porque a gente não integrou tudo isso, tá? Então, isso é importante, isso também é um exercício de clareza, né? Então, pegando nesse ponto aqui, para qualquer área que seja, que você deseja construir algo diferente ou que você está se questionando e se levando a essa mudança, né? É importante você eliminar as dúvidas, entender que isso é possível, né? Mas primeiro você vai precisar ser totalmente honesto com você, com aquilo que você de fato quer. E essa falta de clareza, muitas vezes, é uma das coisas que mais paralisam as pessoas de agir, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de procrastinação, a procrastinação é um subproduto dessa falta de clareza. A procrastinação, muitas vezes, ela vem me proteger de um movimento que eu tô com medo de bancar, tá? Que eu tô com medo de realmente suportar aquele processo ali, né? Suportar, inclusive, o resultado. Então, esse primeiro exercício que a gente fez aqui, ele foi muito importante porque você tem um objetivo e você olha, por que eu não alcancei esse objetivo ainda? Porque eu tenho alguns ganhos, porque eu tenho alguns benefícios. E eu tô com medo, querendo ou não, de bancar esse lugar,
de abrir mão desses benefícios, né? Aqui no meu caso, de sair da inocência, de construir um outro patamar de negócio, um outro patamar financeiro, enfim, né? Olhando para essa questão que eu trouxe de exemplo. Mas olhe para a sua questão também. A gente tem esses pontos aí dentro da gente, né? Mas é importante ir tirando as vendas para a gente abrindo essas camadas, né? Então, por exemplo, assim, ó, se hoje você constata, você está insatisfeito com o seu trabalho, por exemplo, né? E aí a gente tem um instinto de comparação muito profundo, de querer olhar muito lá na frente. Então, por exemplo, eu estou aqui num lugar que eu não estou satisfeita, mas eu quero já o sucesso. E aí, quando a pessoa olha para esse lugar comparativo e assiste o resultado do outro e vê que o outro está super feliz e só assiste, na verdade, um pedaço da vida da pessoa, ela não vê tudo que aconteceu por trás naquela jornada, né? Ela acaba paralisando. Por quê? Porque é algo irreal, né? Ela olha para aquilo e acha tão distante aquele sonho, né, aquela realidade, que ela desiste no meio do caminho, ou melhor, ela nem tenta, muitas vezes, né? Então, por exemplo, um outro caso, a pessoa constata que ela tá num relacionamento ruim, ela vai lá e termina, mas ela já quer vislumbrar um super relacionamento, um relacionamento bom, só que ela esquece que tem uma etapa, depois de um término ali, que é a etapa do luto, né, que é a etapa de viver essa tristeza, de viver essa integração desse fato do que aconteceu, de você olhar para essa história, né, e aí ela olha muito lá na frente, né, eu quero já um relacionamento maravilhoso para mim, e não funciona bem assim, existem etapas, né, tem uma analogia que a Luísa traz muito, que ela diz o seguinte, que, por exemplo, se você quer ir para a praia, se você quer ir para uma praia, qualquer uma que você pensar aí, até chegar lá na praia, você não sabe exatamente como que é o caminho até chegar lá. Você não sabe exatamente quais são as casas que vão ter ali, quais são o que vai ter nessa rodovia, quais são as surpresas que a vida vai te trazer. Você não sabe como vai ser essa jornada. Só que a gente tem a tendência de querer saber tudo. Então, por exemplo, você tem um objetivo que é chegar na praia, mas eu quero saber exatamente como é que vai ser essa minha jornada, qual que é o próximo passo, e o outro passo, e o outro passo, e outro passo. Só que você não tem clareza do caminho ainda, né? E a gente precisa entender que para você ter clareza desse caminho e dessa mudança que você quer propor na sua vida, seja em que área for, você tem que se propor a dar um primeiro passo, depois um outro passo, e depois um outro passo, porque, na verdade, o caminho, ele se faz caminhando, ele se mostra quando a gente está em movimento. Então, muitas vezes a gente quer ter certeza de todas as circunstâncias, né? A gente quer ter certeza de tudo e a gente não se propõe, muitas vezes, a dar um único passo. E aí as coisas não se movem, tá? E aí, aqui eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes, na verdade, que podem te ajudar a ter essa clareza, tá? Um primeiro ponto importante, que eu nunca falei aqui para vocês sobre isso, mas não sei se alguém aqui já pratica meditação, já faz meditação, sabe o que é. Então, assim, eu acredito, gente, que a meditação é um dos pontos excelentes para você começar a entrar em contato com essa porção interna dentro de você, esse lugar de você esvaziar sua mente, de você deixar que os barulhos externos não te afetem mais, de você buscar se conectar, desacelerar, na verdade, e sair dessa loucura que é aqui fora, né, da rotina, e você tirar um momento para você estar presente ali, para você prestar atenção na sua respiração, para você se manter relaxado, para você, muitas vezes, nessa meditação, a meditação pode acontecer de várias formas, né? Mas só o fato de você fechar os seus olhos,
se mantém em um estado de relaxamento, desacelerar, se desidentificar com seus pensamentos, ou seja, você não ficar ali, como que eu posso dizer, nutrindo um pensamento, porque muitas vezes a pessoa, ela vai fazer meditação, ela acredita que ela tem que brigar com os pensamentos, que ela não tem que pensar em nada, e ela fica ali remoendo coisa. Não é isso, gente. É você simplesmente observar e deixar passar, não se identificar com nada, e você entrar nesse estado vazio mesmo, porque isso é você relaxar, é você entrar em uma outra frequência, na verdade, que a gente fala, né? E nesse estado de relaxamento, você consegue sugestionar e trazer visualizações, trazer situações para o teu campo que podem comandar a sua mente, o seu sistema neurológico, inclusive, porque isso vai criando conexões neurais dentro de você, novas, né? Conexões que ainda tem e que podem ser fortalecidas através desse exercício intencional, tá? Então, a gente pode visualizar qualquer coisa que seja, eu sempre pratico isso. Geralmente faço de manhã, tem pessoas que fazem de manhã e à noite, tem pessoas que gostam de fazer em outro horário, independe, tá? Mas é importante você tirar um tempo do teu dia para você estar conectada com esse lugar de você meditar, de você estar ali em silêncio, tá? Nessa prática. Um outro ponto importante para você começar a ter clareza, né? Semana passada eu trouxe para vocês o exercício de sugestão também. Eu trouxe, né? Trouxe, né? Ou não? Porque eu sei que eu falei no workshop também para quem estava, mas eu não lembro se eu falei para vocês. Porque assim, a gente pode sugestionar muita coisa para o nosso subconsciente também, que é você começar a trazer sugestões linguísticas mesmo, né? Novas informações ali para o teu campo, novas afirmações para o teu campo, e que você possa se conectar com essa nova realidade, construir essa nova realidade primeiro dentro de você, tá? Porque é como se fosse, gente, plantar para poder colher depois. É justamente isso, porque a gente não consegue reformular um sistema de crenças dentro da gente se nós não implementarmos algo diferente, porque senão ele sempre vai funcionar no automático, naquele mesmo lugar. Por isso que a gente precisa, querendo ou não, ressignificar esse passado e implementar outras crenças, né, e que são fortalecedoras e não limitantes, ok? Outra questão para você ter clareza aqui, que já é uma questão mais objetiva, mais prática, né? Você ter um planejamento, então você traçar um plano de ação, isso pode ser ou objetivo ou subjetivo. Por exemplo, assim, o meu objetivo aqui é subir de carreira. Então, enfim, ano que vem, essa é a meta, ano que vem eu quero estar em outro cargo. Você traçar um plano coerente ali do que você vai fazer para chegar nesse lugar, quais são os passos que você precisa dar, o que você tem que entregar, com quem que você tem que conversar, com quem que você tem que falar, isso é objetivo. Agora, eu quero ter um relacionamento, isso é mais amplo, né? Isso não depende só de você, isso é muito mais do campo afetivo, é muito mais de você se abrir para o amor. Então, o que você pode fazer em termos objetivos? Aceitar mais convites, sair mais, conhecer novos lugares, ter outras experiências, se abrir para essa oportunidade. Isso querendo ou não, um planejamento. Eu estou mudando a minha resposta em relação à vida para a vida me trazer, na verdade, aquilo que eu desejo também. Eu estou me alinhando com aquilo que eu desejo, tá? A partir do momento que você tem uma ideia, né, tem esse planejamento, entrar na execução, porque muitas vezes a gente pensa, que bacana, então eu vou começar a fazer atividade física, mas isso fica só na cabeça, né? Isso fica só no plano da ideia. Então, quando a ideia vir, quando o planejamento tiver ok ali, executar,
tá? Entrar em ação. Depois disso, isso aqui é uma estratégia de passos, tá? Você checar. Bom, então o meu objetivo era emagrecer e eu entrei na academia, mas eu percebi que ao invés de emagrecer, eu aumentei meu peso, porque eu ganhei massa e não gostei. Não gostei de academia, acho que não tá legal. Então você vai checar e fazer ajustes. Ah, sabe, percebi que academia não é para mim, não gostei desse tipo de atividade, eu vou ver outra coisa para fazer. Ah, vou entrar numa hidromassagem, vou fazer outra coisa. Ah, então tá, vamos fazer os ajustes e vamos executar novamente. Agora, executar esse plano, que continua sendo o meu objetivo, mas agora com novas melhorias. Então, não quer dizer que eu desisti daquele plano, eu só percebi que o que eu tinha planejado não funcionou muito bem para mim. Então, eu vou fazendo ajustes, certo? Ok? E agora, gente, vou entrar novamente nessa questão da autossugestão novamente, tá? E trazendo para vocês que é possível a gente influenciar o nosso subconsciente de uma forma intencional, tá? É importante a gente entender que esse estado de insatisfação que a gente tem em determinados momentos da nossa vida, ele não é um inimigo, tá? Ele na verdade, esse estado, ele pode ser um impulsionador. O estado de falta, ele pode te impulsionar a realizar mais e melhor. E esse é o objetivo, na verdade, né? Você entrar em contato com, tá faltando alguma coisa, espera, isso aqui não tá muito satisfatório, eu gostaria de mudar isso. Isso vai te impulsionar, isso serve para te impulsionar, é para te trazer força, tá? Mas é muito importante a gente diferenciar esse estado de insatisfação, tá? Como um impulsionador para o nosso crescimento, do estado de ingratidão, tá, gente? São coisas distintas. Você estar insatisfeito e você ser ingrato são coisas distintas, certo? E é importante, então, dentro desse lugar, a gente aprender a ser grato por tudo que a gente tem, certo? Mas não se dar como insatisfeito. Então, por exemplo, eu sou grata por tudo que eu já tenho na minha vida, por tudo que a vida já me trouxe, mas isso não significa que eu estou satisfeito, que eu vou permanecer estagnado, que eu vou permanecer em conformismo, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, essa questão da autossugestão é basicamente a criação de um hábito intencional de reforçar a você mesmo novas falas, novas perspectivas e novos sentimentos, certo? Assim como uma crença é criada através de repetição, muitas vezes, através de circunstâncias que se repetiram na sua vida e que você foi assimilando uma interpretação para aquilo, para você construir uma nova crença, ela também precisará ser feita através dessa repetição. Por isso, como eu já disse para vocês, gente, isso aqui é um exercício diário. Eu tenho buscado trazer para vocês que isso aqui é como se fosse um ritual mesmo. É você olhar para a sua vida e você entender, bom, isso aqui realmente não está legal. Para mudar isso aqui, eu vou ter que investir energia. Eu vou ter que buscar construir uma nova identidade, eu vou ter que buscar reconstruir uma nova percepção de mim mesmo em relação àquela determinada situação, inclusive. Certo, gente? E para a gente poder trazer esse exercício de autossugestão, é importante também você ter clareza do que você quer viver na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes existem situações que elas são incoerentes e elas não vão coexistir juntas. Então, por exemplo, assim, você tem um desejo de ter um companheiro do seu lado para dividir a sua vida, mas você não quer que ele saiba nada da sua vida, você não quer que ele conheça a sua família, você prefere manter distância. Percebe que são coisas incoerentes?
São coisas que não coexistem juntas. E automaticamente, quando você tem isso dentro de você, ao invés de você viver aquilo que você diz que deseja, você vai afastando aquilo de você, né? Você vai afastando a oportunidade que poderia surgir para você, certo? Então, gente, para esse exercício prático de autossugestão, é importante, primeiro, que você tenha esse lugar fortalecido dentro de você, de que aquilo que você deseja viver e que ainda você não vive, isso precisa ser sugestionado dentro de você através dessas induções que eu já falei para você, de você estar numa meditação, num estado relaxado, ou através de um exercício de diário, de você escrever algumas afirmações para você. É importante que você coloque isso no estado presente, sabe? Mesmo que aquilo não esteja acontecendo ainda na sua vida, você coloque isso para você no presente. Por que que isso precisa ser feito no presente, como se isso já existisse dentro do teu campo, como se isso já fosse real? Porque se você coloca isso para o futuro, sempre vai ser para o futuro, a afirmação sempre vai estar no futuro, e esse futuro nunca vai chegar. Entende, gente? Agora, eu não lembro, realmente eu não lembro se eu falei isso com vocês, mas eu vou trazer isso aqui de novo. É importante você trazer sugestões que o teu inconsciente, ele não barre como uma farsa. Por quê? Porque o que acontece? Se você afirma para você mesma, eu sou próspera, eu sou muito rica, e dentro de você, essa afirmação é uma mentira, isso não é verdade, o que vai acontecer? Você vai muitas vezes entrar num ciclo de culpa. Por quê? Porque essa afirmação vai fazer você constatar uma realidade de escassez, vai fazer você se deparar com uma realidade de escassez e vai fazer você se sentir ainda mais culpada por não ser essa pessoa próspera, essa pessoa rica que você está afirmando ser. Então, é preciso que essas sugestões, essa prática, né, esse ritual, como eu trouxe aqui para vocês, precisa ser algo que a tua mente não barre como uma desonestidade, né, e não entre nesse ciclo. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, que inclusive eu acredito que eu falei na aula passada, mas eu vou trazer um outro aqui para vocês. Quando eu comecei a trazer esses exercícios para minha vida, eu trazia falas, por exemplo, assim, eu não estava num relacionamento, eu não estava vivendo um relacionamento, e eu fazia falas, por exemplo, assim, muito obrigada, Deus, por eu ser tão amada, por eu me sentir muito amada, né, eu me sinto muito amada pelas pessoas, enfim, eu fui trazendo essa fala de eu me sentir amada, só que com a intenção de viver um relacionamento, mas lá atrás eu não tinha uma relação, só que a minha mente não barrava aquela afirmação. Por quê? Porque eu me sentia amada pela minha família, eu me sentia amada pelos meus amigos, eu me sentia amada pelas pessoas com quem eu me relacionava e trocava, né? Então, aquilo foi sendo fortalecido dentro de mim até que, definitivamente, eu consegui, vamos dizer assim, manifestar esse relacionamento na minha vida. Mas foi uma programação que eu tive que trazer para dentro de mim, porque senão o meu padrão era atrair pessoas indisponíveis, pessoas que não queriam nada com nada, pessoas que não tinham os mesmos valores do que eu. Então, na verdade, isso estava muito forte dentro de mim por um padrão sistêmico, e eu precisei intencionalmente colocar outras informações ali no meu campo, tá? E aqui eu gostaria de trazer esse exercício aqui com vocês, que ele precisa ser feito, como eu disse para vocês, como se fosse um ritual e com total dedicação. Por quê? Porque se você não acredita nessas sugestões, se você faz isso de uma forma automática, se você não concentra a sua atenção naquilo, se você não se dedica a sentir isso que essa atividade está proporcionando, lembra que eu disse, a primeira frase que eu disse para vocês lá atrás
Por trás de todo desejo, existe o desejo de se sentir bem. Então, na verdade, quando você diz que quer algo, no fundo você acredita que aquilo vai te proporcionar um sentimento bom. Então, confirme isso para você, visualize esse lugar, esteja conectado com isso. Porque se você não coloca fé nesse lugar, não vai funcionar, tá? E aí eu quero completar com uma frase da Bíblia, que diz pra gente, né, que é uma frase de Jesus, que ele vai dizer, faça-se conforme a sua fé. Então, aquilo que a gente acredita dentro de nós é o que vai se manifestar na nossa realidade muitas vezes. Tá certo? Ok? Então é isso, gente. Agora quero abrir espaço para a gente poder fazer a nossa constelação de hoje. Deixa eu só abrir aqui. Levanta a mão quem tem vontade de ser constelado aqui para mim, por favor. Tá. Ok. A Brenda também, né? Vamos lá, deixa eu só compartilhar. Opa, esse aqui. Isabela. Quero ver quem mais. A Carla e a Lilian. Lilian. Vamos lá. Isabela. Tudo bom, Isabela? Você está me ouvindo? Você está sem câmera? Não. Ah, não, agora foi. Oi? Não, tá passando a luz aqui. Então, vamos lá. O que você gostaria de constelar? Então, eu queria constelar mais essa questão, até aproveitando o gancho que você colocou aí, essa questão afetiva mesmo, assim, de relacionamento. Você tá em algum relacionamento hoje? Não. Tá. Aham. E você já esteve em algum relacionamento importante? Já foi casada? Já estive num relacionamento importante, não fui casada, mas foi um relacionamento mais sério, assim. Uhum. E faz tempo que vocês terminaram essa relação? Sim, faz tempo, faz bastante tempo. Tá. Aí depois disso, só decepções. Tá. Quanto tempo que você ficou nessa relação? Eu acho que uns 3 anos, 3, 4 anos. 3 anos? Tá. É. Uhum. E o que aconteceu, assim, para vocês terminarem? Eu não sei se foi uma coisa específica, não. Na verdade, a gente tinha um relacionamento à distância e isso acabou que foi desgastando. Depois a gente teve a oportunidade até de ficar juntos, próximos, isso um tempo depois, assim. E aí eu estava colocando uma expectativa, né, que não foi correspondida, mas eu achava que estava sendo correspondida, porque a pessoa, enfim, já estava num outro relacionamento e não me falou. Uhum. E é isso, aí depois eu descobri, e aí terminou da pior maneira possível, assim, porque eu me senti enganada, essas coisas todas. Tá. E você percebe um padrão nas suas relações? Sim, percebo, geralmente de pessoas indisponíveis. Tá. Você mora sozinha? Não, moro com meus pais. Tá. Uhum. E você nunca teve filhos, nada disso? Não. Tá. Você tem mais irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã? É. Tá. Ela é mais velha, mais nova? Mais nova. Mais nova? É. Uhum. E a sua irmã mora com vocês também? Não, a minha irmã é casada.
A sua irmã é casada. É. Tá. Como que você percebe a relação dos teus pais, assim? Entre eles, É. eu percebo que é pouco amorosa, assim, não tem muito, apesar de serem companheiros de vida, digamos assim, não existe uma amizade, uma aproximação, uma proximidade mesmo, assim, em termos de homem e mulher mesmo, sabe como? Uhum. Eu acho que são companheiros, assumiram uma vida juntos, levam essa vida, têm esse compromisso um com o outro, mas eu acho que falta afeto, falta, mesmo, falta afeto, eu acho. Tá. Então tá. Eu vou abrir a tua constelação com essas informações, Isabela. Se eu precisar de algo mais, eu te pergunto aqui, Tá tá? bom. Uhum. Eu vou pedir para quem puder abrir a câmera para participar da constelação da Isabela, por gentileza. E eu vou pedir para você, Isabela, escolher alguém para te representar nessa constelação. A Brenda, pode ser? Brenda, Brenda, você aceita representar a Isabela? Aceita. Ok. Eu vou pedir para você escolher alguém para representar a sua mãe. A Thalita. Thalita, você aceita representar a mãe da Isabela? Aceito. Tá. Eu vou pedir para você escolher alguém para representar seu pai. Pode ser a Carla? Carla, você está disponível? Ok. Brenda, como que você está se sentindo? Eu, como pessoa, ou vendo ela? Você, nesse momento, como que você está se sentindo? Ah, tá. Eu tô me sentindo um pouco perdida. Perdida? Sim. Tá. Ok. Quando você olha para a Thalita, como que você se sente? Em dúvida? Bem, Em dúvida? sim. É só uma questão que a minha internet caiu na hora, então eu não ouvi a explicação dela. Não sei se eu preciso saber do contexto, só entendi algo em relação aos pais, que o amor deles era um pouco distante, algo do tipo. Uhum. Ela está constelando indisponibilidade de Ah, relacionamento. tá bom. Bom, Uhum. você se sente em dúvida quando olha para a Thalita? Como assim? Senti dúvida, como se estivesse tentando entender uma situação, racionalizar, não sei, é o que vem na minha cabeça. Uhum. Tá. E o que que você sente quando olha para Carla? Uhum. Seriedade? Não sei, me veio essa palavra na cabeça. Seriedade. Tá. Uhum. Thalita, como que você se sente quando olha para Brenda? Não sinto nada, normal. Normal. Tá. E o que que você sente quando olha para Carla? Eu sinto um distanciamento, mas vem da minha parte, eu acho. Tá.
Uhum. É, Carla, o que que você sente quando olha para Brenda? Eu sinto que, assim, quando eu olho para ela, é como se ela fosse uma menina, né, para mim, aos meus olhos, mas eu sinto um pouco de distância. Eu quero estar mais perto, mas eu tenho esse olhar mais como uma menina, assim, né? Eu não estou sabendo explicar, na verdade, mas é como alguém que eu tenha que cuidar de certa forma. Tá. Aham. E o que que você sente quando olha para Thalita? É como se eu quisesse estar mais perto, mas eu não estou perto. Eu sinto algo, mas parece que existe alguma coisa que fica um pouco distante, mas eu me agrado, assim, de olhar para ela. Uhum. Eu vou pedir para você, Brenda, olhar para Carla e dizer assim para ela: Pai, Pai, eu já sou uma mulher. eu já sou uma mulher. Como é para você dizer isso? Libertador? Eu tô falando mais da primeira, assim, os primeiros pensamentos que vêm, sabe? O que que você sentiu ouvindo isso, Cá? Olha, é como se tivesse entrado assim, sabe? Mas parece que eu não tenho essa consciência. Parece que eu quero cuidar dela, assim, de olhar para o rosto dela e achar que ela, né, depende do meu cuidado. É isso que eu sinto. Uhum, uhum. Tá. É, como que você se sente ouvindo essa fala, Brenda? De certa forma, um conforto ao ouvir isso. Uhum. Você vai Falta de esclarecimento, não sei. Você vai dizer assim para Carla: no fundo, pai, No fundo, pai, eu acho que eu não quero crescer. eu acho que eu não quero crescer. Como é para você dizer isso? Vem uma verdade, um sentimento, uma aceitação com a frase. Tá. Como que você se sente ouvindo isso, Carla? Na hora que ela estava falando, eu até me arrepiei, assim, sabe? Porque é algo forte para mim. Uhum. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, ó, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Como é para você dizer isso? Dá uma sensação de que eu de alguma forma, né? Parece que eu fico segurando. Parece que eu quero que fique perto. Não sei explicar. Não sei, mas parece que eu sinto que eu seguro de alguma forma. Uhum. Tá, eu vou pedir para você, Carla, olhar para Thalita e dizer assim para ela: eu sinto sua falta. Eu sinto sua falta. E a nossa filha está pagando um preço alto por isso. E a nossa filha está pagando um preço alto por isso. Como é para você dizer isso? É o mesmo arrepio que eu senti quando eu estava ouvindo ela, a Brenda. E quando eu falei, foi a mesma sensação, de, como sendo algo muito profundo. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Thalita? É como se, tipo,
tivesse uma porta aberta para essa aproximação, que acho que é eu mesmo que não quero, que não queria, sabe? Uhum. Tá. Mas que eu tenho uma resistência. Tá. Aham. Eu vou pedir para você olhar para Carla, assim, para ela. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Tem muita dor em mim. Tem muita dor em mim. E é por isso que eu me fecho. E é por isso que eu me fecho. Eu não quero que você me machuque mais. Eu não quero que você me machuque mais. E é por isso que eu me fecho. E é por isso que eu me fecho. Como é para você dizer isso, Thalita? Primeiro foi um pouco esclarecedor, porque eu acho que era esse o sentimento que eu não estava conseguindo falar no começo. Uhum. Acho que era um peso de mágoa mesmo, talvez. Uhum. É ser sincero. Eu sinto que é é sincero. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Carla? Eu sinto que é como se tivesse uma outra oportunidade, não sei, também me sinto assim um pouco mal de saber que eu contribuí de alguma forma. É uma mistura de sentimento. Uhum. Eu vou pedir para você olhar para Thalita e dizer assim para ela: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Foi difícil para mim também. Foi difícil para mim também. E ainda é. E ainda é. Mas eu reconheço a minha parte sobre isso. Mas eu reconheço a minha parte sobre isso. Como é para você dizer isso, cara? Dá um certo alívio, não sei. Uhum. Como que você se sente ouvindo, Thalita? Eu me senti mais próxima da Carla. Uhum. Ótimo, ótimo. Brenda, eu vou pedir para você olhar para Carla e dizer assim para ela: pai, eu deixo você com a mamãe. Eu deixo você com a mamãe. Você vai olhar para Thalita e vai dizer assim para ela: mãe, eu deixo você com o papai. Eu deixo você com o papai. Como é para você dizer isso? Liberdade tirou um peso. Uhum. Mas me deu vontade de chorar na hora que a Carla disse... não, na verdade, você pediu para a Carla falar que a nossa filha está pagando esse preço. Me deu uma vontade de chorar. Fiquei mais emotiva nessa hora. Uhum. Uhum. Como que você se sente nesse momento, Carla? Eu senti muita vontade de chorar quando ela começou a falar. A Brenda? É. Uhum. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, ó: eu te libero, filha. Eu te libero, filha. Como é para você dizer isso? Dá uma sensação de estar de fato liberando, sabe, para a vida. Uhum. Uhum. Por mais que eu fique muito emocionada, mas dá uma sensação de que eu preciso fazer isso. Uhum. Como que você está se sentindo, Thalita? Eu ainda tô, assim, durona, parece, sabe? Uma coisa assim... Tô vendo toda essa movimentação dos dois acontecendo, mas, assim, parece que eu ainda tô, tipo, só assistindo, não tô participando, sabe? É estranho, é uma distância mesmo. Eu vou pedir para você olhar para a Brenda e dizer assim para ela:
Eu sinto muito, filha. Eu sinto muito, filha. Isso não é culpa sua. Isso não é culpa sua. Por mais que você tenha carregado isso. Por mais que você tenha carregado isso. Eu e o seu pai, nós somos adultos. Eu e o seu pai, nós somos adultos. Como é para você dizer isso? É como se eu estivesse racionalizando mesmo toda uma situação. Uhum. E assim, de uma forma a tirar talvez um peso que esteja sobre a Brenda, que eu reconheço que não é nada com ela, mas que ela participa dessa. Uhum. Mas é assim, ainda é bem racional. E é engraçado, porque nas outras eu fiquei assim, mais emocionada. Dessa vez eu tô sentindo mesmo essa distância. Uhum. Uhum. Você vai olhar para a Brenda e vai dizer assim, ó, isso é meu. Isso é meu. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Como é para você dizer isso? É como se eu liberasse ela. Uhum. Como que você se sente, Brenda? Mais compreendida, mais leve também. Uhum. Bem emotiva, mas sentindo que estão me compreendendo. Uhum. Vou pedir para você abaixar sua cabeça. Isso. Você vai dizer assim, ó, aqui eu sou pequena. Aqui eu sou pequena. Uhum. Respira fundo. Isso. Como que você se sente? No meu lugar? Não sei. Ótimo, ótimo. Vou pedir para todo mundo respirar fundo. A gente não vai mudar a sua mãe, não, tá, Isabela? Podem sair dos papéis. E eu quero trazer um aspecto importante dessa constelação, até indisponibilidade é um tema que a gente tratou lá no comecinho das aulas ao vivo, né? Mas veio muito forte quando eu te perguntei se você morava sozinha, você falou, não, eu ainda moro com os meus pais, né? Veio muito forte isso, porque isso é a característica da indisponibilidade, você não deixar pai e mãe. Por que que você não consegue se vincular a mais ninguém? Porque você está vinculada no meio deles ali, está no meio deles. Certo? Certo, isso faz todo sentido mesmo. Várias das coisas que foram aparecendo, assim, faz todo sentido. Essa questão de eu achar que é minha culpa, que é minha responsabilidade mesmo, a dinâmica da relação deles ser como é. Eu acho que em alguns momentos eu já ouvi alguma coisa, algumas frases, algumas coisas que me fizeram sentir como se tivesse sido aberto mão de muita coisa em função, quer dizer, eu entendi dessa forma, como se fosse assim, para eu ter o que eu tenho, entendeu? Uhum. Sim, sim, sim. E é claro, Isabela, que o que você viu aqui foi uma movimentação desse campo para você voltar para o seu lugar. Mas o exercício de hoje foi total para você, de você abrir mão de alguns ganhos secundários aí. Eu percebi que o teu pai... eu já comecei fazendo. Percebi que teu pai te protege, você precisa abrir mão dessa salvação dele, porque você está alimentando esse lugar também de maneira inconsciente, tá? Então, esse é um passo importante, ok? Ah, ok, foi ótimo. Obrigada, meninas, por me ajudar. Obrigada, viu, gente? Então, é isso. E como eu falei para vocês, na próxima aula, eu vou pedir a participação de vocês, eu vou abrir o grupo lá, para vocês colocarem perguntas particulares, perguntas, coisas que vocês têm dúvidas mesmo, para eu poder trazer abertamente na nossa última aula aqui, para a gente ter um fechamento bacana, e ser algo realmente personalizado para vocês, tá? E eu vou montar todo o roteiro em cima disso,
Pode falar, Lilian. Boa noite, gente. Boa noite, Tânia. Eu queria só compartilhar, depois que você passou o vídeo falando sobre o efeito sombra, me veio muito forte uma experiência que eu tive na semana passada na empresa. A gente teve um evento na empresa, a empresa são poucas pessoas, são 20 pessoas. Eu nunca escondi de ninguém, se fosse preciso, falar da minha história, né? Que por exemplo, eu trabalho basicamente com diretores e gerentes, e todos eles estudaram em boas universidades, fizeram cursos de inglês assim fora do Brasil, e eu não, eu estudei em escola pública a vida toda, a minha faculdade não foi uma faculdade renomada. Eu não tenho problema nenhum em falar disso, quando alguém me pergunta, mas não é o assunto que eu mais gosto de falar. E aí, nesse evento que teve na empresa, a diretora da RH, para quebrar o gelo logo no início do evento, foi chamando algumas pessoas para irem lá na frente e contar um pouco da história. Eu, obviamente, não me ofereci para falar, até porque eu estava cuidando do evento, né? Eu estava organizando o evento, então eu realmente nem parei para pensar nisso, porque eu estava preocupada com a organização do evento. E o pessoal me pediu para falar por livre e espontânea pressão. E eu fiquei muito mal, porque a hora que eu cheguei lá na frente, que eu me conectei com a história, eu me senti exposta, eu me senti mal de olhar para todo mundo e falar de tipo, olha, eu não sou boa igual vocês, eu não vim de faculdades renomadas igual vocês, não tive a instrução acadêmica que vocês tiveram. E na hora que o vídeo foi passando, eu fui sentindo como se daquele momento eu tivesse me conectado com minha sombra, de certa forma, mas de algo que fez eu me sentir muito mal. E eu fiquei com a minha energia baixa o evento inteiro. Eu não consegui mais ter energia, eu não conseguia mais sorrir o dia inteiro no evento, porque eu fiquei me sentindo diminuída em frente a todo mundo. E todo mundo me perguntando, nossa, por que você tá quietinha? E eu tentando desviar o assunto. Não, gente, tô cansada, tá puxado. Mas isso para mim fez bastante sentido. Não sei se realmente está relacionado, se eu conseguir compreender se tá certo. É exatamente isso. E também a forma como você olha para essa situação, porque você pode olhar desse lugar de eu sou menor, eu sou inferior, porque eu não tive as oportunidades que vocês tiveram, eu não tive a faculdade que vocês tiveram, ou você pode olhar desse lugar de olha onde eu cheguei dentro das condições que eu tinha, sabe? É uma outra maneira de olhar, é um outro significado que você dá, e é uma outra forma de você olhar para você, entende? Então, isso tudo foi, talvez, uma maneira de você querer pertencer àquele ambiente, não se sentindo pertencente por causa da sua base. Mas, na verdade, foi esse caminho que você pode julgar meio torto que te levou onde você está. E que você está no mesmo patamar, entende? Então, é a forma como você olha para diferentes situações. Ou para uma mesma situação, né? É um outro olhar para uma mesma situação, na verdade. Tá bom? Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Pode falar, Carla. Tainá, no último encontro vai ter mais constelações? Vai ter mais constelações. Porque eu não fui ainda, eu tô aqui me perguntando, será que eu vou ser? Sim. Eu vou dar oportunidade, principalmente para quem não foi ainda e quiser, tá? Geralmente, no último, eu faço mais constelações, que é a nossa finaleira, vamos dizer assim, é o nosso último encontro. Então, é uma despedida também, né? Para a gente fechar esse ciclo com chave de ouro, tá bom? É isso. Então, tá, gente, mais alguém? Obrigada, viu? Muito obrigada a participação de vocês. E aí eu vou abrir o grupo, provavelmente essa semana ou na próxima, para vocês enviarem lá, tá bom? Obrigada, viu, gente? Beijo. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.